Oi, gente! Tô aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre o meu livro, o livro que eu escrevi. Eu já tinha falado anteriormente sobre como que foi o processo de escrita, qual o título que eu escolhi e como que foi para ser aceita em uma editora. E hoje a gente está aqui no meu ambiente de trabalho, esse espaço aqui é onde eu atendo. Vocês estão vendo aqui minha parede de plantinhas. E eu queria falar hoje com vocês sobre alguns capítulos e sobre a divisão que eu escolhi para ter esse livro. Antes de começar, eu queria já avisar que vocês devem estar ouvindo, né, um barulho de trânsito. Eu atendo no centro, então não tem como eu evitar, vai ter um barulhinho no fundo mesmo. Mas eu fiz aqui um esboço e eu queria ler para vocês sobre os capítulos. Eu dividi em 3 partes. A primeira parte eu falo um pouquinho uma introdução que tem a ver muito com o processo de identificação do leitor com o livro. A segunda parte é sobre as mulheres da Bíblia. Eu discorro desde Sara até Maria, sobre algumas mulheres que influenciaram na vinda de Jesus e que fizeram o seu papel muito bem. E na terceira parte é um pouquinho da conclusão, é um pouquinho do processo também de identificação e você perceber em qual etapa que você está da sua vida para você conseguir alcançar essa metamorfose, né? Essa transformação que Jesus faz na nossa vida. Então, para vocês ficarem curiosos mesmo, eu vou ler aqui o nome dos capítulos, tá bom? Na primeira parte, o primeiro capítulo chama Eu, Lagarta. Esse capítulo fala sobre um morador de uma casa e um carpinteiro. O morador ele tenta entender qual é o objetivo da casa dele e os móveis que ela tem, a divisão de cada ambiente, e esse processo só quem pode explicar para ele é o carpinteiro. O segundo capítulo chama Borboleta por Natureza. É um capítulo de identificação que mostra muito da nossa essência, de quem nós somos em Deus e daquilo que Ele quis para nós desde o jardim. O terceiro capítulo chama Ele as fez voar, porque Deus nos criou com asas, Deus nos criou para esse objetivo. Então é uma continuação, fala um pouco mais sobre esse processo de nós, com identificação dessa nova pessoa que Deus queria que a gente fosse desde o início, e esse processo até a gente encontrar com essa personalidade, com essa nova pessoa. E o quarto capítulo ele chama O Casulo, que a gente precisa passar pelo casulo, que é essa parte de você entender o caminho que você está trilhando e de você perceber que o casulo ele é necessário para que você floresça uma nova pessoa, para que você perceba seu novo propósito. O casulo sempre é dolorido e o casulo sempre é um momento de se achegar a Deus. A segunda parte, então, como eu tinha falado para vocês, é um pouquinho sobre as mulheres da Bíblia. Então eu falo sobre Sara, sobre Rebeca, sobre Miriam, sobre Raabe, Ruth, Ana, Abigail, Débora, Esther e Maria. Então, antes de falar de cada mulher, eu fiz um poema, fiz um textinho bem poético mesmo, para nos inspirar, porque elas precisam nos inspirar. A Bíblia ela foi feita para isso, para que a gente se identifique, para que a gente se veja ali dentro e a gente consiga se imaginar tendo essas atitudes cristãs, atitudes que inspiram outras pessoas também. A terceira parte também tem 4 capítulos, assim como a primeira. O primeiro capítulo chama Longe do Casulo, onde eu falo sobre algumas mulheres que não quiseram passar por esse processo, que estão presentes na Bíblia, mas não como bons exemplos, como exemplos que a gente deve olhar, analisar, levar em consideração e perceber que a gente não está trilhando o mesmo caminho, né? Ou que se a gente estiver trilhando, a gente precisa mudar. No segundo capítulo da terceira parte, eu falo sobre Provérbios 31. O capítulo chama Uma Carta, que é escrita de uma mãe para um filho, instruindo ele, uma mulher que ele deve escolher, um perfil que ele deve buscar para ser sua esposa. O terceiro capítulo da terceira parte chama O Sol, que é esse encontro do sol com a borboleta. Quando esse encontro acontece, a borboleta consegue voar. Não sei se vocês sabem disso, mas a borboleta ela não consegue voar por si só. Ela precisa de forças para isso e essa força vem do sol.
e ela não consegue fazer isso que ela foi feita para fazer, né? O ato de voar, ela não consegue quando ela tá em um ambiente com muitas modificações, modificações humanas mesmo. Ela precisa de um ambiente confortável e bem natural para ela estar nas funções fisiológicas dela. E o quarto capítulo da terceira parte chama Metamorfose, que é esse ato de você ter o incentivo mesmo, de conseguir alcançar aquilo que Deus tem colocado na tua vida e você fazer aquilo que o Senhor tem para você. Eu acho que esse livro ele foi completo, assim, e desde o primeiro capítulo até o último, todos estão interligados e todos conversam entre si. Então, se você quiser começar pela terceira parte, não tem nenhum problema, pela segunda parte, não tem problema, porque cada capítulo é meio independente um do outro, mas todos se completam e todos têm uma conclusão no final, para que você consiga entender esse processo e viver ele na sua vida. Então, relembrando vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre a editora, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse processo de edição mesmo do livro, que a editora foi fazendo minuciosamente. E o livro vai ser publicado em junho ou julho, ou no começo de julho, ou no final de junho, eu aviso aqui vocês, tá bom? Qualquer dúvida pode escrever aqui nos comentários que eu vou responder. Um beijo, obrigada por me acompanharem até aqui e até a próxima!